você conseguiria fazer uma carreira inteira em cima de uma vasilha com castanhas de caju? Bom, aliás, está aqui até o livro, né? Quem conta isso e diz que foi o que aconteceu é o nosso caro Richard Taylor, né? O ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 17, mas antes disso, o Founding Father, né? O grande arquiteto, o pai da economia comportamental, né? Essa história ele conta há mais de 20 anos, né? Foi um dos jeitos como eu cheguei até ele, inclusive, em 2000, 2001, quando ele apareceu numa matéria do New York Times, né? Contando essa história que eu já tinha ouvido antes, né? Que é a seguinte: quando ele estava na pós-graduação, se não me engano, de economia, convidou os colegas, economistas também, para uma happy hour, um jantar na casa dele, alguma coisa assim. E o tira-gosto eram castanhas de caju. Delícia, né? Pois é, depois de algum tempo, drinks, castanhas, etc., depois ia sair o jantar, lá pelas tantas, os caras falaram: Meu, tira essas castanhas da frente da gente, senão a gente não para de comer. Ahá, ele disse. Mas como assim? Eu já até imagino, mãozinha na cintura. A economia não proclama que quanto mais opções as pessoas tiverem, mais felizes elas serão? E os caras provavelmente ficaram assim: bom, é que, sabe como é? Na teoria é uma coisa, mas na prática tira isso daqui. E ele não deixou barato. Mas afinal, não temos todos autocontrole perfeito? E foi por aí afora, né? Questionando os cânones, os axiomas, os pressupostos, os fundamentos da economia tradicional. E os colegas não tinham muito o que dizer. Ele então, Taylor, aprofundou mais ainda a percepção que ele já tinha de que, pois é, né? Na vida real verdadeira, aquilo lá que está nos livros de economia, ó, não cola, não rola, fica muito distante. E, anos mais tarde, ele denominou a descrição dos agentes econômicos encontrados nos manuais de economia tradicional como sendo os econs, uns seres assim imaginários, né, que não existiam de verdade, pessoas plenamente racionais, pessoas que sempre escolhiam o que era melhor para si, nunca davam fora, pessoas que aprendiam com a experiência, antes fosse, né? Pessoas que tomavam decisões de forma consistente, se hoje quer A, amanhã quer A, depois de amanhã prefere A também, etc. As preferências são estáveis, né? E por aí vai, né? E de um lado, então, haveria estes seres fantásticos, os econs, o único detalhe é que não são reais, e do outro lado existiam os humanos, nós, mortais, todos, quase 8 bilhões espalhados por este globo terrestre em chamas tantas vezes, né? Então,
ele diz numa entrevista e em mais de um lugar também que, ao fim e ao cabo, ele acabou construindo uma carreira em cima da bendita história da vasilha das castanhas, né? Porque foi a partir daí que ele foi ficando cada vez mais atento a todas essas violações aos fundamentos da economia tradicional, atento a como nós, seres humanos, de fato funcionamos na mente, nos comportamos, fazemos escolhas e como tudo isso fica muito distante daquilo que a economia tradicional propõe. Pronto, estavam lançadas as bases para a economia comportamental. Claro, com a ajuda da produção de conhecimento, dos experimentos, das publicações de dois psicólogos sociais, Daniel Kahneman e Amos Tversky, que faleceu em 96, já faz um tempo, mas que, junto com o Kahneman, eles eram companheiros durante mais de uma década, inseparáveis, fazendo esses experimentos juntos, tendo insights, um estimulando a mente do outro. E depois o Taylor, depois de conhecê-los, falou: aleluia, pronto, era tudo que eu precisava. E mais ou menos foi assim que nasceu a economia comportamental. A psicologia econômica, a gente já sabe que em 2021 completa 140 anos, então era bem mais antiga. 100 anos depois, final da década de 70, começo de 80, acho que em 80 foi quando o Taylor conseguiu publicar pela primeira vez um artigo num periódico de economia que estava lançando o seu primeiro volume. Antes ele tinha tentado nas outras revistas científicas e não conseguiu. Não aceitavam, o Taylor diz, porque só tinha stuff that is, né? Só tinha as coisas que são, não tinha modelos matemáticos e essas coisas todas. E você consegue pensar no que seria a sua vasilha de castanhas, que pode inspirar uma carreira inteira? Olha que investimento naquelas castanhas que o cara fez, hein? Rendeu até um prêmio Nobel. Não é de jogar fora, não.